Só relembrando, né, na aula passada, a gente começou falando sobre... Bom, relembrando que na aula passada a gente terminou falando sobre ecoeficiência, né? E a gente introduziu o conceito de ecoeficiência como sendo uma das formas de trazer, né, para a gestão ambiental dentro da filosofia empresarial, dentro das empresas, né, o conceito de um desenvolvimento mais sustentável, de preservação do meio ambiente ligado à atividade econômica, né? Então, a própria OCDE e o Conselho Empresarial Mundial compraram a ideia de que esse conceito de ecoeficiência, da maneira que ele é usado, ele poderia sim ser utilizado como um bom indicador para trazer o desempenho ambiental, trazer a melhora do desempenho ambiental das empresas. Na verdade, a ideia básica o conceito de ecoeficiência, ele pode ser usado com vários indicadores de impacto ambiental. Por exemplo, esse que está aqui citado aqui na tela, né, que são as emissões de SO2, por exemplo, né? Então, na verdade, eu posso ter o quê? A taxa de emissão de SO2 da empresa de maneira geral, dividido pela quantidade de produto gerado, ou a quantidade o tamanho da produção. Ou eu posso levar isso, por exemplo, para um país inteiro e tentar dividir, por exemplo, a taxa de emissão de gases de efeito estufa, o PIB pela taxa de emissão de gases de efeito estufa, né? E aí na aula passada a gente mostrou esse exemplo aqui, né? Que era um exemplo da Toshiba, né? Do grupo Toshiba, né? Onde eles, aqui atrás, eles desenharam, né? O plano futuro dele, o caminho futuro a ser seguido, né? Pelos indicadores ambientais. Aí, estão lembrados que eu comentei, né, que na verdade o impacto ambiental gerado por um produto cada vez mais é reconhecido que ele não está só associado à fabricação, mas ele também está associado a toda a vida do produto, né? E aí eu tinha mostrado esses dois lados aqui, né, onde eu tinha cerca de 80% do impacto ambiental relacionado ao uso ao longo da vida do produto, sua disposição, e 20% relacionado a efetivamente o impacto ambiental no processo de fabricação. Mas a ideia aqui mesmo era tentar mostrar a evolução do indicador de ecoeficiência, não é isso? Então, olha só, essa linha vermelha aqui é uma projeção que, no caso, o grupo Toshiba tinha para as evoluções dos seus indicadores de ecoeficiência. E aqui, em preto, é efetivamente o que o grupo já tinha conseguido fazer naquele momento. Nota, esse indicador vai ser o quê? Vai ser produto, né, dividido por impacto ambiental do produto, no caso da disposição e no caso também da fabricação. Então, o que você tenta fazer é quantificar, né, a nossa intensidade de impacto ambiental, né, em função da quantidade de produto gerado, de quantidade de produto produzido. Pensa, eu posso caminhar de duas maneiras. Ou eu vou caminhar no sentido de aumentar a minha taxa de produção, mantendo o meu impacto ambiental, ou eu posso caminhar no sentido de manter a minha taxa de produção, porém reduzir a minha taxa de impacto ambiental. Todos dois resultariam em um ganho de ecoeficiência. E aí lembra do que eu comentei, né? Esses indicadores de ecoeficiência, eles podem ser usados para diversas finalidades, inclusive obtenção de financiamentos, indicadores de sustentabilidade da empresa quanto aos acionistas, tá? Quanto à própria comunidade. Bom, existem várias ferramentas disponíveis hoje para a gente trabalhar nessa ecoeficiência. Vocês podem fazer uma busca aí, 3R, Cleaner Production, prevenção da poluição, todos esses nomes, eles têm o quê? Na verdade, se você der uma olhada, procurar na internet, por exemplo, dois muito utilizados aqui no Brasil, tecnologias limpas e prevenção da poluição e o P+L. O P+L tem sido um programa bastante interessante lá do Senai, tocado pelo Senai, Senac, pelo Sistema S, né?
ajudando, tem um manualzinho de como você implementar isso nas empresas. Não precisa ter nenhum curso de engenharia para você implementar isso nas empresas. São uma série de perguntas que você vai fazendo ao seu processo para tentar torná-lo ambientalmente mais correto e, com isso, na verdade, aumentar a eficiência. Então, a discussão hoje está muito relacionada a esse aumento de eficiência. Não se fala só em melhoria ambiental, né? Aqui, esse de prevenção, Clean Air Production, ou P2, é o termo usado pela Agência de Proteção Ambiental Americana. Eles também têm muito material, e aí já é um programa um pouco mais técnico, que tem desde as atividades mais... com manuais mais simplificados, mais acessíveis, até manuais já bastante mais complexos. Eu vou tentar explicar a base do método e para vocês poderem entender como é, na verdade, essa lógica e essa implementação. O que vocês vão entender, na verdade, é que está muito relacionado ao bom senso, né? Você olhar para o seu processo e tentar olhar para ele no sentido de... o que eu posso fazer aqui para melhorar a minha ecoeficiência? Seja aumentando a produtividade, porém mantendo o meu nível de impacto ambiental onde estava, ou seja, diminuindo o meu impacto ambiental, mantendo a minha produtividade. Isso que eu coloquei na tela agora na verdade, são os degraus, né, rumo à ecoeficiência. Então, você tem uma ecoeficiência crescente conforme você vai subindo aqui nessa escada. A gente comentou na aula passada eu comentei na aula passada sobre a questão do fim de tubo, né? Existem alguns controles ambientais que são considerados como fim de tubo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu não me preocupo em como o resíduo está sendo gerado, eu não me preocupo com o processo de fabricação em si. Eu me preocupo, sim, que eu tenho uma saída desse processo, uma chaminé, um tubo de descarte para um corpo hídrico, ou o resíduo sólido sendo gerado. Então, eu não me preocupo em como o resíduo é gerado. Eu vou me preocupar que esse resíduo ele é gerado pelo processo. E aí, como é que eu trato ele para descartar ele dentro dos padrões adequados de legislação? Então, eu vou ter um equipamento de controle de poluição. Por exemplo, eu posso ter uma estação de tratamento de esgoto, tá? Para evitar que o meu efluente seja descartado no corpo hídrico com uma concentração que não atende, de poluentes que não atende os padrões de qualidade. Da mesma forma, eu posso ter um tratamento do meu efluente atmosférico para garantir que esses padrões, que o lançamento ocorra dentro de padrões de qualidade. Toda essa discussão, né, toda essa como é que eu vou buscar uma palavra melhor? Todo esse conceito de que eu preciso buscar, eu não me preocupo com o processo em si, como o resíduo está sendo gerado, eu vou me preocupar só com descarte. Isso é uma filosofia fim de tubo. Mesmo quando a gente começa a discutir, por exemplo, reciclagem, tá? Se a gente falar em reciclagem, ela é uma política, uma estratégia um pouco mais sustentável, uma estratégia um pouco mais eficiente, porque eu começo a reutilizar o produto. Ela ainda é considerada como ela pode ser considerada como uma estratégia fim de tubo ou mesmo como estratégia de prevenção. Depende de como a gente vai encarar ela. Já já a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então eu tenho esses 3 primeiros degraus da nossa escada aqui, considerados como políticas fim de tubo ou estratégias fim de tubo, e tenho as mais desejáveis, que são aquelas relacionadas à prevenção da poluição. Quando eu falo em prevenção da poluição, aí eu já vou me preocupar efetivamente com o processo. E aí, o resíduo é gerado no processo? Como ele é gerado? Eu posso minimizar essa geração? Então, na verdade, toda a discussão começa aqui onde a gente terminou a aula passada, né? Comentando justamente sobre essa questão de a curva tradicional de custo econômico relacionado ao impacto ambiental. Se você se preocupa simplesmente com o controle da poluição, de maneira geral, para reduzir o impacto ambiental, você vai precisar ter um aumento de custo. Essa redução, então, de impacto ambiental, ela está sempre associada a maior investimento, maior custo. Se você, então, está utilizando essa forma de pensar, é porque você está pensando na lógica fim de tubo.
você não se preocupa em minimização de recursos, você não está pensando em melhorar sua eficiência. Você pensa simplesmente no controle do efluente. Essa é a lógica que está cada vez ficando, vamos dizer assim, diminuindo o seu uso desde a década de 90, já cresce a discussão em termos de ecoeficiência. Nota, quando vocês chegarem trabalhar numa indústria, numa atividade industrial qualquer, vocês vão perceber o quê? Isso que a gente está conversando aqui não é trivial. Principalmente se você pensar no engenheiro tradicional que foi formado pensando nisso. O processo é aquele que está lá. Se eu gero resíduo, bom, eu gero resíduo. Eu preciso descartar de maneira adequada, certo? É muito difícil para quem está trabalhando com os métodos atuais pensar numa mudança completa de paradigma. E essa que é a grande dificuldade da implementação dessas novas filosofias. É preciso traduzir essa questão ambiental em quesito econômico, em dinheiro, efetivamente. E isso tem que ficar claro dentro do modelo de negócio que está sendo proposto. Então, basicamente, o que a gente está buscando não é procurar uma solução nessa direção, e sim procurar uma solução nessa direção. Encontrar tecnologias mais limpas que, ou gerando a mesma quantidade de impacto ambiental, né, tem um custo econômico menor, ou mesmo soluções que, para o mesmo custo econômico, gerem um impacto ambiental menor. Essa é a ideia básica por trás de toda a tecnologia mais limpa. Tecnologia limpa ou tecnologia mais limpa. A ideia aqui é tentar encontrar tecnologias cada vez mais limpas, ou seja, onde o impacto ambiental também está relacionado ao custo econômico, né? E como a gente faz isso? Efetivamente com a mudança de filosofia, com essa ideia da ecoeficiência. E aí entra justamente as questões de melhoria de operação, modificação do processo, modificação do produto, ecologia industrial e, por último, consumo sustentável. Consumo sustentável, na verdade, é o último ponto que a gente vai discutir, mas ele está muito relacionado mais ao seu papel como cidadão do que ao seu papel como engenheiro. Apesar do que o seu papel como engenheiro pode, sem dúvida, facilitar um bocado nessa discussão. Mas vamos falar um pouquinho sobre as diferenças de abordagem e como é que a gente chega. Eu vou dar exemplos para vocês entenderem como aplicar isso daqui na prática. A abordagem convencional, então, como eu tinha comentado, resíduo gerado, o que eu faço com ele? Né? Eu estou pensando no descarte de maneira adequada. Essa é a ideia básica. Né? Já na abordagem prevenção de poluição, eu vou me preocupar, resíduo gerado? E aí vou fazer aquelas perguntas, como, onde, por quê? Eu posso minimizar? Se ele é gerado, será que ele tem algum valor econômico relacionado? Esse aqui é um excelente exemplo, né? Se eu produzo água de coco, eu vou ter um resíduo que é a casca de coco. Será que a casca de coco realmente é resíduo? Ou será que a casca de coco é o produto e o resíduo é a água de coco? Né? Então, essa é a noção, por exemplo, de coproduto, certo? O que eu tenho? Eu posso aproveitar aquele meu resíduo dentro do meu próprio processo? Ou eu posso gerar um valor econômico para o meu resíduo e transformá-lo em produto também? E aí o nome disso, o nome técnico para isso é coproduto. Nota que existe um desafio tecnológico aqui. Se você começa, por exemplo, se você vende água de coco e quer que a sua casca de coco seja o seu coproduto, você vai precisar tratar bem a casca de coco, tá? Por quê? Porque quem vai comprar a casca de coco de você vai começar a exigir características específicas do seu produto, né? Como é a forma que você cortou o coco, se você conservou adequadamente a sua casca de coco. É mais fácil da gente pensar ao contrário. Imagina nesse aqui, ó, tá? Se você vende casca de coco, o seu resíduo é a água de coco. Você pode vender a água de coco para alguém, mas como ela é um produto comestível, na verdade, você vai precisar ter uma série de cuidados de higiene, que se você tratá-la como resíduo, você não vai precisar ter esses cuidados todos, tá? Então, é uma diferença tecnológica, requer investimento. Você pensar que você vai vender o seu resíduo, que você vai colocar valor econômico no seu resíduo, você precisa tratar ele diferente.
A gente pode dar vários exemplos. Aqui no estado a gente tem, por exemplo, escória de alto forno. Né? O alto forno produz ferro gusa, lá, por exemplo, a gente tem a ArcelorMittal aqui e outras siderúrgicas, ele produz ferro gusa, a escória do alto forno é o quê? É o resíduo, é a sobra. O que você faz com esse resíduo? Bom, em algum momento eles tiveram a ideia, opa, eu posso utilizar isso aqui para fazer cimento, eu posso fazer isso aqui, utilizar isso aqui para base, para assentamento de estradas, eu posso tentar fazer tijolo, eu posso fazer várias coisas. Mas a partir do momento que você transforma aquilo em coproduto, o seu comprador começa a falar, opa, mas eu quero que você garanta a composição química, ela é adequada? A granulometria que você está me fornecendo? Qual é a granulometria que você vai me fornecer? Então você passa a tratar aquele resíduo também com um cuidado, você passa a tratar aquele resíduo como um produto que está sendo vendido. Essa noção, ela é bastante importante, por quê? Porque você começa a olhar o seu processo de maneira diferente, tá? Aquilo que era o lixo, ele começa a ser discutido de maneira mais interessante. É muito simples você pensar assim, mesmo na sua casa. Se você vai dividir lá aqueles 3 tipos de lixo, né? Orgânico, plásticos, metais, vidros, né? São 4 na verdade. Você vai pegar e vai fazer essa divisão. Se você mistura tudo, tá? Você reduz o valor do seu lixo. Por quê? Porque você vai ter que incluir uma nova tarefa na história, né? Que é o quê? A separação. Às vezes, misturar todos os resíduos pode até inviabilizá-los. Tem um estudo bastante interessante sobre a custo de reciclagem de papel, porque a gente usa papel reciclado atualmente, né? Nas nossas atividades, tem até um certo glamour usar papel reciclado, né? Você, eu quero usar o papel reciclado, mas vocês sabiam que grande parte dos livros que você acha que é papel reciclado, ele não é de verdade reciclado? Se você olhar direitinho, você vai ver que ele é pintado naquela cor de papel reciclado, porque o papel reciclado ainda é caro para você fazer um papel reciclado bom, com a textura adequada. Existe um estudo feito lá na Inglaterra que era o seguinte: foi levantado o custo ambiental, ou seja, o tamanho do impacto ambiental de você consumir uma folha de papel virgem, novinha, tá? Recém-produzida, contra o custo ambiental de você consumir papel reciclado. Não estou falando nem de custo financeiro, tá? Estou falando só do custo ambiental. E aí você começa a colocar na conta do papel, por exemplo, do papel virgem, você vai colocar todas as etapas necessárias, né? Por exemplo, você cortou a árvore, você gastou energia lá na indústria, você tem o processo de branqueamento, que se for feito com cloro é um dos principais pontos de geração de impacto ambiental, depois transporte e distribuição. Do lado do papel reciclado, vai a mesma coisa, vai toda essa conta. Só que é uma conta um pouquinho diferente, né? Porque não tem lá a degradação das árvores, a destruição das árvores, aquela coisa toda. Mas eles chegaram à conclusão seguinte: se a pessoa que vai levar o papel para o centro de reciclagem, levar o papel, for especificamente para levar o papel ao centro de reciclagem, ou seja, gastar o combustível do veículo, por exemplo, para fazer isso, o custo ambiental do papel reciclado se tornava maior do que o custo ambiental do papel virgem. Agora, se a pessoa aproveita, por exemplo, que está indo ao supermercado ou que já vai descartar o lixo dela normalmente, né, e leva aquele monte de papel e coloca lá no descarte, né, o que acontece? O custo ambiental passa a ser da viagem, né, do transporte ali, ele não está incluído nessa atividade mais de reciclagem, e aí o custo se tornava favorável para o papel reciclado. Nota que a diferença entre um e outro ela é bastante mínima. Outra questão que pode parecer boba, né? Se vocês forem a vários escritórios, vocês vão ver o seguinte: folha de papel descartada que vai para reciclagem, em vez de você pegar e amassar ela, você simplesmente coloca ela sobre uma pilha. Porque dá para pensar, né? 100 folhas de papel, de bolinha de papel amassada, dá um volume enorme. 100 folhas de papel uma em cima da outra ocupa qual volume? Isso faz uma diferença danada na hora de transporte. Todas essas questões, elas podem parecer simples, né? Mas quando você está discutindo ecoeficiência, é justamente um trabalho de engenharia para você tentar otimizar cada ponto dentro do seu processo. Quer ver? Olha outro exemplo. Esse exemplo aqui foi um trabalho, uma monografia de conclusão de curso, tá? Do curso de especialização em gestão ambiental.
né? Esses estudantes, eles na empresa deles, eles pegaram e analisaram diversos pontos, justamente onde a questão de impacto ambiental estava relacionada com a eficiência. E aí tentando criar indicadores de ecoeficiência e mostrar efetivamente que muitas vezes o impacto ambiental estava relacionado a uma perda de eficiência. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é queima de combustível, tá? Isso aqui é concentração de poluentes na saída da chaminé, tá? E aqui ao longo do tempo. O que eles observaram? Observaram, na verdade, o quê? Que a partir desse momento aqui, tá vendo? Nesse intervalo aqui, você tá vendo que minhas concentrações de monóxido de carbono e material particulado, elas crescem. E aí foram e analisaram o que estava acontecendo naquele momento. Por que aconteceu aquele aumento? Né? E aí eles notaram que o quê? Que eles estavam com problema no queimador mesmo de combustível que gerava essas emissões. Então, o que acontece? O consumo de combustível estava sendo maior. Claro, se você está gerando fuligem e está gerando CO, né, monóxido de carbono, porque a sua combustão não está completa, né? Então você está jogando parte do combustível fora, parte do poder calorífico fora. E aí efetua-se o processo de manutenção e aí efetivamente, né, o processo volta mais ou menos ao normal. É claro que ele tem as oscilações dele aqui, dá para observar, né, as oscilações deles aqui, mas você vê que o processo volta ao normal. Então, na verdade, é utilizar os equipamentos que monitoram as taxas de emissão de poluentes como, na verdade, controles de processo, como indicadores de eficiência. Existem vários exemplos nessa mesma linha, né? Mas nota que eu posso partir para reutilização dos próprios resíduos dentro da minha planta. É interessante, essa pia / vaso sanitário aí ganhou um prêmio de design. Ela é bastante interessante, né? Ela é bonitinha assim para pensar em banheiro compacto, né? Mas se você olha para isso, ela levanta uma série de questões que a gente pode utilizar na nossa vida prática, na nossa vida de gestão industrial. Observa, eu estou acoplando aqui, né, a pia com o vaso sanitário. E aí a parte mais interessante é que aqui dentro tem um reservatório que a água que é usada na pia para você lavar a mão, ela é armazenada e eu vou utilizar essa água para dar descarga no vaso sanitário. Aí não pode, vou usar água suja para dar descarga no vaso sanitário. Bom, o quanto suja tem que ser a água ou o quanto limpa tem que ser a água para você usar para dar descarga no vaso sanitário? Essa é uma pergunta relevante, uma pergunta que já tem você vai ter que começar a fazer um monte de estudo de engenharia para descobrir, né? Por exemplo, precisa ser uma água tão limpa que chega a ser potável? Não, né? A não ser que seu cachorro beba água no vaso lá, mas não, nem nesse caso, né? Então, o que vai acontecer aqui nesse tipo de abordagem? Eu tenho uma ecoeficiência clara, porque eu vou, em vez de usar água limpa que veio da rede, água tratada para dar descarga, eu uso a água com sabão que eu usei para lavar minha mão. Ótimo, excelente ideia. Vou gastar menos água com a descarga. Porém, os desafios tecnológicos aqui começam a ser grandes, né? Imagina que eu vou usar o vaso sanitário. Eu quero dar descarga, mas eu não lavei a mão. Então não tem água ali. Então eu vou precisar de ter alguma estratégia, algum artefato de engenharia ali que me permita utilizar o vaso sanitário. Bom, então eu vou ter o quê? Vou usar a água da rede para dar descarga se o meu reservatório de água que eu lavei a mão tiver vazio. Ah, sim, legal, isso aí, boa ideia. E aquela água que eu lavei a mão, né? Ela pode ficar armazenada ali por quanto tempo? Então, tudo isso começa a levantar uma série de questões de projeto. Então, o que eu estou querendo mostrar com essa discussão é que esse vaso sanitário acoplado a essa pia, ele é usado em vários exemplos, você vai encontrá-lo em vários livros, textos de prevenção da poluição e de ecoeficiência, porque ele demonstra efetivamente que a ideia é boa, tá bom, mas os desafios tecnológicos envolvidos, que podem ser razoavelmente simples aqui, né? Se vocês sentarem aqui com
com uma turma, como se fosse uma equipe de projeto, vocês podem vir com um monte de boas ideias sobre como resolver as dificuldades técnicas relacionadas a isso aqui. Rapidamente vocês vão conseguir desenhar, mas você precisa efetivamente estar preocupado com todos os desafios. Nem sempre eles são simples, não é verdade? A lógica usual nossa dos processos de fabricação eu vou ter entradas e saídas. Eu tenho então entrando normalmente energia e matéria-prima, e eu vou ter de saída os meus produtos. E sempre eu vou ter resíduo, porque é o que se fala que resíduo é inerente ao processo, não é isso? Essa é a lógica usual. Bom, como eu não posso descartar o resíduo fora dos padrões da legislação, eu vou ter um equipamento de controle e vou ter o descarte dentro dos padrões de controle. Dentro, então, do nosso processo, eu me preocupo em dizer que o meu processo de fabricação está aqui, não é isso? E o meu equipamento de controle está aqui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu tenho uma separação. Já, se você pensar numa lógica de produção mais limpa, a ideia aqui eu tenho sim meu processo industrial, mas a ideia é que eu terei os meus equipamentos de controle de poluição, eles já são tratados de maneira diferente. Eu posso ter resíduo? Sim, claro, eu ainda posso ter a geração de resíduo, não é verdade? Mas eu já começo a pensar que aquele resíduo pode ser um coproduto. Então, nota, nesse caso, no processo 1, eu vou ter um recuperador, tá? Que pode devolver parte, na verdade, né? Pensa assim, se eu estou lidando com algum processo que está gerando uma poeira, essa poeira pode ser material, matéria-prima sendo emitida. Eu posso pegar parte dessa matéria-prima e reintroduzir no processo, certo? Bom, parte dela pode ser resíduo mesmo, não tem jeito, né? Ou parte dela eu posso vender como coproduto, né? Mas eu preciso encarar aqui a lógica como sendo diferente. Então, é diferente, por exemplo, da lógica anterior, não é isso? Onde, primeira coisa que eu fiz aqui, que passa a ser bastante relevante para a gente eu misturei os dois efluentes. Então, se eu tinha alguma esperança de reintroduzir a emissão do processo 1 dentro do processo 1, ela foi eliminada porque eu misturei. Quando a gente está falando de, por exemplo, eu dei o exemplo lá do lixo, né, onde você mistura metal com vidro, e aí você ainda tem um processo de separação manual que você pode fazer. Se eu estiver lidando com um efluente gasoso ou com um efluente líquido, essa separação já começa a ficar muito mais complicada. Em alguns casos, ela se torna completamente inviável. Em outros casos, eu ainda consigo fazer. Mas aí o separador ele já começa a ser um custo adicional a todo o processo de fabricação. Percebe? Então, a lógica aqui é sempre olhar para o seu processo e perguntar: aquele resíduo é resíduo mesmo? Primeira pergunta, né? Eu preciso gerar aquele resíduo? Tem alguma forma de minimizar a geração do resíduo? Se eu gero aquele resíduo, tem como eu reaproveitar dentro do meu processo? Não, não tem. Ou tem sim, eu vou aproveitar, mas tem aquela parcela ali que ainda é resíduo. Tudo bem, dessa parcela que é resíduo, eu posso gerar valor agregado nesse produto? A ideia, então, básica, tem nessa escadinha aqui, né? Vem na parte menos sustentável, vamos dizer assim, né? Então, aqui, tá. Contribuição para a solução do problema. Então, eu tenho uma parte menos sustentável do lado de cá, né? Aqui à nossa esquerda. Então, eu vou simplesmente dispor o resíduo. Claro que eu posso tratar se o resíduo não for disposto de não atender os critérios de legislação para a disposição. Eu posso reaproveitar o resíduo, mas aí o resíduo já foi gerado, né? Então, por isso que eu falei que reciclagem, ela está com um pezinho no fim de tubo, né? Porque ela pressupõe que o resíduo foi gerado, né? Então, reaproveitar o resíduo já é uma solução menos sustentável. Eu posso, então, minimizar a geração do resíduo. Esse é o nosso caminho. E, claro, né, eu posso prevenir completamente a geração do resíduo. Então, na verdade, o que sempre você, enquanto gestor do processo, vai procurar é estar aqui mais à direita dessa escadaria. Prevenir completamente a geração do resíduo.
Ah, não é possível prevenir? Eu vou tentar minimizar. Não é possível minimizar, eu vou tentar reaproveitar. Esse reaproveitamento ele pode ser reaproveitamento interno, onde você vai usar ele dentro do próprio processo, ou você vai vender ele como um coproduto. Quando você fala em tratar e dispor, é aquela ideia de fim de tubo, certo? Tem esse diagrama de La Grega aqui, que foi extraído da dissertação de mestrado, que ele é bastante interessante, e aí ele tenta separar essas perguntas que você pode fazer dentro do seu processo em grupos, né? Então, você olha aqui mais para a direita, a gente está falando efetivamente de uma lógica fim de tubo, né? Então, a gente está falando de tratamento de resíduos. E quando você vai mais para a esquerda, você está falando aqui da redução da fonte, que seria efetivamente lá em cima, né? Na nossa linha de ecoeficiência, né? Nosso objetivo de ecoeficiência. A reciclagem interna e externa está ali com o pé entre os dois. Se a gente conversar, então, tentar dividir, né? Eu vou ter à direita a lógica... a direita é o outro lado. À direita eu vou ter a parte fim de tubo e à esquerda eu vou ter a minha lógica mais relacionada à prevenção de poluição. Claro, eu vou ter então processos mais desejáveis e processos menos desejáveis. Quando eu tentar falar sobre tratamento de resíduos, o que eu vou ter mesmo dentro do tratamento de resíduos, eu tenho mais itens mais desejáveis e menos desejáveis, claro, né? Por exemplo, separação e concentração de resíduos é algo bastante interessante. Você gerou resíduo? Tá, gerei o resíduo, né? Mas eu, antes de descartar, eu vou tentar reduzir o volume deles, por exemplo, ou vou tentar separá-los adequadamente, né? Nesse caso, eu ainda estou buscando algum valor econômico para os resíduos, que tem questão de bolsa de resíduos. Bolsa de resíduos é o seguinte, isso é muito utilizado quando eu tenho, por exemplo, um parque industrial, várias empresas trabalhando com uma certa proximidade. O que é uma bolsa de resíduos? A bolsa de resíduos opera o seguinte, o que é resíduo para mim pode ser útil para você. Exemplo bem fácil, temos vários estudantes aqui do curso de Engenharia Civil, moleza, né? Você construiu, gerou entulho numa obra, certo? Aquele entulho gerado numa obra, para você entulho, para você é resíduo. Esse entulho, ele pode ser usado na obra do coleguinha ali do lado, para várias coisas, né? Para levantar um piso, para várias coisas. O fato o seu lixo pode ser o produto necessário para a atividade do outro. E aí a gente pensa nessa integração. E aí a bolsa de resíduos seria como seria feito essa integração. De maneira geral, você vai lá, tem é como se você tivesse o controle dos resíduos, todos os seus colegas que fazem parte do seu ambiente do parque industrial compartilham informações, e aí você sabe que você pode usar o resíduo do coleguinha, ou você pode comprar o resíduo dele, né? E aí usar isso como matéria-prima. Bom, o outro ponto aqui também que é interessante claro, se você conseguir fazer a recuperação, pelo menos de energia e de material. A ideia olha, eu vou jogar fora isso aqui? Vou. Esse é o nosso conceito de reciclagem, aquela reciclagem mais básica, né? Aquela reciclagem que a gente encontra lá no lixo, por exemplo, né? Vai todo o lixo, né? O nosso resíduo doméstico vai para lá, e aí eu pego, por exemplo, as nossas garrafas, né? E derreto as garrafas, agrupo todo o vidro, pego o alumínio, tiro todo o alumínio, derreto o alumínio e faço alumínio de novo, ou as garrafas eu derreto e refaço vidro, plástico e por aí vai, né? Nesse caso, ele é mais desejável, claro, do que eu simplesmente fazer a incineração do produto. No caso da incineração, eu disse o seguinte, olha, eu não consigo recuperar esse material. O que eu faço? Eu queimo ele. E aí eu vou fazer o quê? Eu posso reaproveitar parte dessa energia para geração de energia, tá? Isso tem sido cada vez mais utilizado. Mas o fato é que antigamente a gente tinha incineração, isso era uma prática muito mais aceitável. Hoje a gente agrega valor econômico, né? As plantas de incineração gerando energia. Mas há um tempo atrás você simplesmente queimava o lixo, queimava o resíduo. O que você faz? Você aproveita todo aquele resíduo que tinha
que era enorme, né? Ocupava um volume enorme. Muitas vezes você tinha resíduos perigosos, por exemplo, resíduos hospitalares, né? Você tem compostos orgânicos. Quando você queima o resíduo, você transforma ele em cinza e ele é um produto inerte, certo? E aí você pode dispor de maneira mais fácil e menos agressiva no meio ambiente. Pensa bem, o que você vai fazer com o lixo hospitalar? Como você vai dispor de maneira adequada, né? Você precisa ter um cuidado maior com ele. Você pode ter produtos químicos perigosos, muito reativos. Como é que você vai dispor de maneira adequada? Tá? Existem legislação específica para cada tipo de produto químico, mas pensa assim, se eu queimei aquele produto e transformei em cinza, agora eu vou me preocupar com dispor só daquelas cinzas. Tem uma outra forma de incineração, né, que você, por exemplo, você pode usar plasma, que é uma temperatura muito mais alta, aí você gera um resíduo mais inerte, como se fosse um vidro quebradiço, tá? Tem várias formas de você fazer o próprio processo de incineração, mas aqui no caso da incineração, você reaproveita, vamos dizer assim, a energia da queima daquele produto. Ou você reaproveita para gerar energia, né? Ou você reaproveita também para o quê? Para ajudar a queimar aqueles resíduos perigosos, tá? E por último, claro, tem a disposição final, que é essa, bom, o nome mesmo já está dizendo, né? Mas você precisa ter sempre cuidado aqui a preocupação com atender a legislação. E aí a disposição final vai ser o quê? Está sempre relacionado a custo. Ou você vai pagar para alguém um certo valor para fornecer um equipamento de controle, por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto industrial, ou um equipamento de controle de poluição do ar, um precipitador eletrostático, ou se você estiver falando de resíduos sólidos, você vai ter que pagar alguém para tirar aquele lixo de dentro da sua planta e dar uma disposição adequada para ele, tá? Normalmente esse serviço tem um custo e existem empresas especializadas em fazer isso, que operar os seus aterros industriais, operar aterros sanitários, e esse serviço é um serviço cobrado. Então, quanto mais você caminha aqui, você começa a olhar simplesmente em quê? Eu estou falando em custo, eu não estou falando muito em retorno financeiro. Bom, aqui é onde a gente não gostaria de estar, mas às vezes é inevitável, tá? Não é todo produto, não é todo processo que é tão ineficiente que a gente consegue rapidamente fazer uma modificação de processo e agora eu não tenho mais nenhuma disposição final. Não é assim, né? Isso, de maneira geral, não acontece. De maneira geral, o que acontece é que eu vou conseguir minimizar. Então, eu vou atacar os diversos pontos geradores de resíduo. Ainda vou ter algum resíduo? Sim, vou ter sim. Mas a ideia é minimizar essa geração. Quando eu vou para o lado aqui da prevenção, os primeiros degraus do lado daquela escada, eles estão relacionados à reciclagem, né? A reciclagem que eu falei, que ela está com um pouquinho de pé ali dentro do fim de tubo, né? Por quê? Porque a reciclagem pressupõe que eu gerei o resíduo. Então, eu gerei o resíduo. O que eu posso fazer? Eu posso pensar em regeneração e reuso e eu posso falar em recuperação. Se eu falar em recuperação no caso, eu vou me preocupar com o quê? Com reaproveitar o material de volta dentro do meu processo. Vamos imaginar, eu fabriquei alguma coisa, eu fabriquei um produto qualquer, mas esse produto não passa pelo meu controle de qualidade. O que eu posso fazer? Eu posso jogar ele fora, disposição final, ou eu posso fazer o quê? Pegar o material dele e devolver para dentro do meu processo. Aí eu posso fazer várias formas, né? Uma das formas é o quê? Eu simplesmente destruo ele e vou reaproveitar o plástico, tá? Eu estou falando só em aproveitamento do material, tá? Ou eu posso simplesmente pegar e devolver ele para um ponto do processo, né? Onde eu posso utilizá-lo dentro da minha cadeia de produção. Claro, quanto mais valor agregado eu ainda conseguir manter nele, melhor. Mas eu ainda posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse resíduo gerado, esse produto faltoso, por exemplo, e vender ele para alguém. Alguém pode comprar, que é o meu processamento como subproduto ou coproduto. A história de vender, por exemplo, a escória de alto-forno, por exemplo, tá? Lembra, isso daqui parece um pouco com isso aqui, tá? Só que bolsa de resíduo é diferente de processamento como coproduto.
Bolsa de resíduo aquilo lá é o meu resíduo. Você quer usar? Beleza, tá aqui o meu resíduo. Coproduto é diferente. Coproduto eu vou estar vendendo aquilo que eu chamava antes de resíduo, e aí eu vou estar precisando vender com as características químicas, as características físicas, por exemplo, granulometria, umidade, então eu trato ele de maneira diferente. Ele é produto, tá? Então é um nível diferente de você usar a bolsa de resíduos. Tudo bem? Bom, mas se a gente continuar aqui, então falando, essas estratégias aqui de recuperação, elas ainda são pensadas, né, um pouquinho como fim de tubo, um pouquinho como prevenção da poluição, né? Por outro lado, posso partir para estratégias de controle da fonte ou mudança do produto. Quando eu falo desse tipo de estratégia, por exemplo, se eu falar lá na ponta, né, o que é mudança, alteração do produto, eu posso ter uma discussão do ponto de vista de, eu vou fazer uma alteração do meu produto para efetivamente reduzir o impacto dele. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente começou a dar esse curso, né, de produção mais limpa aqui na universidade, teve um aluno que fez um trabalho, não tem aquelas caixas d'água forte e leve? Aí ele fez um trabalho sobre oportunidades de melhoria e tentando estimar o impacto na produção da caixa d'água, tá? Aí a caixa d'água era feita de fibra, depois eles iam lá e pintavam com aquele azulzinho, e aí tinha uma emissão significativa de quê? De compostos orgânicos relacionados ao solvente daquele produto, né, usado na pintura. Se não me engano, falei fibra de vidro, mas eu acho que é plástico. Acho que a caixa d'água é de plástico e depois você pinta. Se não me engano, é isso. Mas o fato o produto era pintado. E aí, agora, há pouco tempo, um outro aluno fez o mesmo trabalho e aí a taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis foi lá embaixo. E aí eu fiquei com curiosidade, fui até olhar para ver o que aconteceu. Foi uma mudança de processo. Em vez de faz o produto e pinta, o que acontece? Como era de plástico, eu vou fazer o quê? Eu faço o produto, já coloco o corante no processo de fabricação e elimino a pintura. Eu fiz duas coisas, né? Continuo fabricando o produto, mas sem dúvida eu diminui a minha quantidade de impacto ambiental. Provavelmente eu melhorei também a eficiência reduzindo o custo. Percebe? Então é uma modificação no produto. E essas são as perguntas constantes que a gente precisa fazer dentro do processo industrial. Qual é a modificação do produto que eu posso gerar para torná-lo mais eficiente ou mais ecoeficiente? Mais um exemplo, né? Tintas, antigamente, que eu pintava a casa eram à base de solventes orgânicos, né? Pintava a parede, agora são todas à base de água. Então, são alterações no produto. E, claro, né? Eu posso também partir para a questão de controle de fonte. Aí, no caso de controle das fontes, né? Eu tenho vários aspectos. Um dos aspectos que você mais vão encontrar, por exemplo, dentro da atividade profissional de vocês, são as boas práticas operacionais. O que tem de atividade industrial onde o operador não lê o manual direito, tá? E aí o técnico não lê o manual direito e o engenheiro não lê o manual direito, por exemplo, quer ver? Facinho, diluição de tinta, tá? Vários trabalhos porque a gente tem um curso de especialização de tecnologias mais limpas, e aí vários funcionários de empresa vêm fazer esses cursos e aí eles apresentam exemplos. Tá? Um exemplo comum que vocês não... É algo complicado de acreditar. Ou você usa pouco solvente para aplicação de algum tratamento superficial, como tinta, verniz ou proteção, e aí você gera uma quantidade enorme de entupimento nos aplicadores. Aí tem muita gente que vai lá e usa uma boquinha de saída mais grossa do que deveria ser, o orifício mais grosso deveria ser, porque fala que entope. Na verdade, você não está fazendo a diluição correta. Tá? Então você usa o equipamento incorreto, fora da especificação do fabricante, porque você não fez a diluição adequada, ou você faz o contrário. Você dilui demais, porque, na verdade, você vai fazer se eu diluir menos, está entupindo, então eu diluo demais. Quando você dilui demais, novamente, além de você ter um gasto de solvente fora do comum, você vai ter que ter mais aplicação, mais demãos e por aí vai. Então, são questões relacionadas a boas práticas operacionais, né? Se você tem um equipamento de mistura
aquela velocidade de operação do equipamento é a velocidade ótima para o trabalho? Será que você não pode tentar ver se é um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar? Então, encontrar os parâmetros ótimos para a sua operação. Várias oportunidades de melhoria estão aí. Várias. Estudos que vão desde consistência da argamassa, tá, até temperatura de fornos. Você vai olhar o seu processo e, em vez de assumir que aquilo ali é o bom e é daquele jeito que funciona e não vai mexer mais nele, você se fazer aquelas perguntas: será que não dá para melhorar? Né? E aí você tentar melhorar a sua eficiência e a sua ecoeficiência juntos. Tá? Esse é um grande desafio tecnológico. Isso é trabalho de engenharia, efetivamente. Claro, né? E aí é o que está escrito aqui, né? Procedimentos adequados, né? Segregar os resíduos, a questão de logística, tudo isso são questões que você pode trabalhar. Hoje em dia, existe uma modificação tecnológica bastante útil para a gente, que é os processos de automação e controle. Você manter os parâmetros operacionais dentro daquele intervalo ótimo que você está trabalhando, que você precisa trabalhar. Na verdade, as tecnologias, em grande parte, os equipamentos novos, eles já têm isso, e aí você tem o desafio de fazer o quê? De trazer essa automação e controle para os equipamentos já mais antigos. Né? Dentro desse contexto vem aquela ideia de você manter sempre o ótimo, né? Na melhor faixa possível, né? Os parâmetros operacionais mais adequados possíveis. E aí essas mudanças de tecnologia, né? As mudanças de condições operacionais que poderiam estar enxergadas aqui dentro de mudança de tecnologia ou aqui dentro de boas práticas operacionais. E claro, né? Vem a questão de mudança de insumo. No caso da mudança de insumo, ela é bastante óbvia, né? Por exemplo, eu vou pegar um forno que opera na minha indústria e eu queimava óleo pesado, tá? Óleo pesado, ele é um óleo mais barato, mas ele tem um alto teor de enxofre, a queima dele é não adequada. Eu posso queimar um óleo mais leve, que é mais caro. Porém, ele tem menor teor de enxofre, tá? Então, o que vai acontecer? De maneira geral, eu vou ter uma redução do impacto ambiental. Mas eu posso melhorar ainda, eu posso queimar gás natural, que polui muito menos. Então, essas modificações no processo, todas elas podem levar você nesse caminho da ecoeficiência. E aí, lembra, quando a gente está falando de ecoeficiência, a gente também está falando de eficiência do processo industrial de maneira melhor, de maneira geral, né? Nesse contexto, enquanto eu estou falando desses aqui de baixo, ó, tá? Eu ainda estou dentro, né, do meu processo industrial. Mas esse último que eu comentei, né, que é a modificação do produto, né, eu já começo a pensar nele de maneira a pensar no meu processo industrial, mas eu posso fazer pensar um pouco além disso, né? Eu posso pensar assim, essa modificação do produto que eu falei por exemplo, vou usar solvente orgânico, ou vou usar água, eu posso pensar não só no processo de fabricação, mas eu posso pensar também no meu impacto ambiental durante o uso do produto, que é aquela ideia de análise do ciclo de vida. Tá? Então, quando eu penso em desenhar um produto, se eu penso na lógica tradicional, que é a lógica mais fim de tubo, eu vou ter, então, dentro do processo produtivo, eu vou ter, né, os meus recursos, os meus resíduos sendo gerados, eu vou ter a captação dos resíduos, né, e alguma forma de tratamento adequado desses resíduos, e vou encaminhar para disposição. Então, eu vou ter resíduos dispostos de maneira mais adequada. Quando eu tenho, durante o uso, eu vou ter efetivamente o consumo do produto, né? O produto, quando ele chega no final da vida dele, ele vai ter também ser encaminhado para a disposição. E aí, o que muda na nossa nova lógica de engenharia eu preciso me preocupar não só com esses resíduos, mas eu preciso me preocupar com esses resíduos aqui também. O quanto fácil para mim é reutilizar ou reciclar esses resíduos. E aí a nova lógica de produção que a gente chama desenho por análise do ciclo de vida do produto, justamente pensar em quê? Pensar nos impactos que são gerados durante a produção, que a gente coloca eles aqui, ó, tá?
e pensar nos impactos que estão gerados durante o consumo do produto. Então você pensa assim, se eu tenho durante a minha produção, adoto todas essas tecnologias, faço todas essas perguntas de prevenção de poluição que eu preciso de fato fazer, tá? E aí quanto ao reuso de matérias-primas, reuso de resíduos, reuso de materiais, e vou acabar gerando uma disposição mínima de resíduos, né? Pensei no meu processo industrial, gerei o produto final que vai efetivamente para o consumidor. Ao longo da vida útil do produto, o produto ele vai fazer o quê? Ele pode quebrar, né? Ele pode consumir, por exemplo, pensa num veículo, né? Hoje, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem a gente está sempre falando de redução da queima de combustíveis fósseis. Eu vou gerar, então, vou usar carros elétricos agora. Ótimo, beleza. Mas eu ainda tenho um problema com o carro elétrico. O que eu faço com a bateria? Né? Então as tecnologias de reciclagem de baterias ainda estão na sua infância. Mas você já imaginou a hora que eu tiver um volume enorme de veículos elétricos e tiver aquele monte de baterias que eu vou precisar da disposição adequadas para ela? Da mesma forma, eu penso aqui no meu coletor solar, né? Então eu estou construir meu coletor solar e quando eu for descartar, como é que eu vou tratar aquele resíduo? Então eu preciso me preocupar com isso, né? No caso, voltando ao caso do veículo elétrico, então eu vou ter uma quantidade de impacto durante o consumo de produto. E aí já é interessante, né? Porque se eu tenho um veículo elétrico, o impacto de consumo de combustíveis fósseis, ele sem dúvida será menor. Mas eu ainda vou precisar lidar com a questão da bateria, não é verdade? Como é que eu vou dispor de maneira adequada? Como é que é esse tratamento? Mas a ideia aqui eu vou projetar, por exemplo, grande parte de vocês são engenheiros civis. Eu vou projetar o meu empreendimento pensando em uma análise do ciclo de vida mais ambientalmente correta. Então eu vou pensar no impacto ambiental gerado durante as atividades de construção, mas também vou pensar no impacto ambiental durante todo o uso. Então, por exemplo, você tem certeza que já ouviu falar em edifícios verdes, né? As certificações ambientais. Então, eu vou pensar em um edifício que consome menos energia, por exemplo. Um edifício que vai usar materiais menos agressivos ao meio ambiente. Por exemplo, eu não vou usar asbestos, não é verdade? Porque como é que eu vou lidar com isso na hora que eu pensar aqui em resíduo mínimo ou disposição de resíduo mínimo, tá? Então, toda essa discussão, ela começa a fazer parte do meu conjunto, do meu processo de desenho, que é justamente, efetivamente, o que a gente está falando, né? Que é a engenharia. Então, a lógica da prevenção, a gente sempre se preocupou muito com logística, que é como eu vou obter aqueles materiais específicos que estão necessários para o meu processo, né? Custo, né? Qual eu vou tentar gerar aquele resultado, gerar o produto, né? Mantendo o meu custo mais acessível possível. Aí, o que eu tenho agora é uma mudança de paradigma, né? Porque agora eu já começo a dizer, olha, eu vou fazer uma análise do meu ciclo de vida e eu vou pensar não só no meu processo de fabricação, vou pensar também na disposição do meu produto. Como ele vai ser disposto. Mas eu vou olhar também aqui, meio ambiente vai fazer parte do meu critério de decisão de escolha de materiais, por exemplo, né? De processo de fabricação, por exemplo. E eu posso pensar em escolher materiais que são biodegradáveis, ou eu posso pensar em escolha de materiais que são totalmente recicláveis. Então, entre escolher um material que vai me dar algum problema lá no momento da disposição e escolher um material que seja ambientalmente mais aceitável porque ele é reciclável, porque ele é biodegradável, isso é uma decisão de projeto. E aí é justamente esse que é o nosso trabalho aqui, que está a atividade de engenharia. Como é que a gente pensa? A gente pensa, então, vai usar instrumentos específicos aqui dentro, nessa parte, para melhorar a produção, mas a gente também precisa estar preocupado com o quê? Com o impacto ambiental durante o uso do produto. E tudo isso, então, contribui dentro dessa nossa escada de ecoeficiência, tá? Bom, tem mais 2 degrauzinhos aqui, a gente está chegando no finalzinho, mas esses 2 degraus são bastante interessantes.
Ecologia industrial, esse é um termo razoavelmente novo, né? A ideia aqui é alguma coisa que é muito parecida com a ideia da bolsa de resíduos, tá? Onde o meu resíduo pode ser usado por você, né? Então tá lá o meu resíduo e aí você pode usá-lo. Só que eu vou um pouquinho mais além do que isso, né? Eu vou além no seguinte: esse daqui eu trato ele realmente como coproduto. O meu resíduo, na verdade, ele é um coproduto. E aí a ideia de ecologia industrial, esse termo, ele diz o seguinte: porque eu monto todo um ecossistema ao redor das atividades industriais. Então vamos imaginar o seguinte: se eu tenho uma planta siderúrgica montada aqui na minha região, eu posso ter uma fábrica de cimento logo próximo. Por quê? Porque a fábrica de cimento vai usar a escória de alto forno para produzir o cimento, né? Então eu começo a ter a integração de processos, né? Se eu tenho um outro resíduo específico que tem algum valor agregado, né, e eu posso gerar alguma coisa a partir dele, eu começo então a ter polos industriais que funcionam de maneira mais agregada, né? Essa ideia de ecologia industrial, então, é tentar gerar um acoplamento entre as atividades de maneira bastante mais, vamos dizer assim, ambientalmente sustentável, onde um usa o resíduo do outro, um gera coproduto para o outro, e eu tenho uma integração entre os processos industriais, tá? Esse ainda é algo que a gente está uma realidade que a gente está um pouco longe, mas a gente já observa em alguns pontos isso, né? A gente vê que a gente tem aqui na região, tem a siderúrgica e tem a fábrica de cimento que usa o resíduo da siderúrgica para fazer cimento. A ideia é expandir esse tipo de abordagem, né? Ampliar esse tipo de abordagem para poder gerar o quê? Minimização de resíduo e aumentar a ecoeficiência. Bom, e o topo da nossa cadeia, onde é que ele está? Ele está quando a gente fala em consumo sustentável. E aí o consumo sustentável, ele é um contexto bastante interessante, né? Porque ele não vai estar diretamente relacionado às nossas atividades lá, que a gente pensou eu sou o engenheiro que faz o projeto, eu sou o engenheiro que toma conta do processo. Eu estou me pensando como cidadão. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um carro que, hoje a maioria das pessoas tem carro que é flex, né? Então eu posso decidir abastecer o carro com gasolina ou eu posso decidir abastecer o carro com álcool, né? Só que estão lembrados quando a gente falou lá atrás sobre gases de efeito estufa? Da onde vem o carbono que está no álcool, no biocombustível? Bom, o carbono que está no biocombustível foi retirado da atmosfera, a planta fez a fotossíntese lá, tirou o CO2, usou o carbono para crescer, né? Para gerar biomassa. Aí quando eu produzo álcool, eu queimo o álcool, eu vou devolver o carbono para onde? Para a atmosfera. Então esse ciclo é tido como um ciclo, né? Zerado, né? Não tem aumento líquido de carbono na atmosfera. Ao passo que se eu vou usar gasolina, por exemplo, eu vou cavar um poço lá, vou tirar de 1000 metros de profundidade o carbono que estava lá, vou transformar, vou produzir combustível, vou pegar esse combustível, vou queimar, e aí joguei, e esse carbono acabou onde? Na atmosfera. Então pensa, no primeiro caso, que é o caso do álcool, não tem emissão líquida de carbono. No segundo caso, eu estou tirando o carbono que estava lá armazenado na atmosfera e agora eu estou emitindo ele para a atmosfera. Bom, eu, enquanto consumidor, eu posso decidir o que fazer. Se eu vou usar álcool ou se eu vou usar gasolina. Hoje, o que a gente faz? Qual é o combustível que está mais barato? Né? Porque o álcool ele precisa estar 30% ou 25%, se não me engano, né? Mais barato para ele valer a pena em relação à gasolina. Porque o carro, quando está consumindo álcool, ele bebe um pouco mais, né? Ele consome um pouco mais. Eu, enquanto consumidor, posso decidir, não, a diferença não está 30%, está 20%, mas eu vou decidir abastecer meu carro com álcool, né? E essas decisões, e aí a gente começa a decidir, essa é uma simples, né? Eu posso ter outras, eu decido, carro elétrico é mais caro? Mas eu acho que eu vou preferir comprar o carro elétrico aqui. Eu posso ir de carro, eu posso ir de bicicleta. Não, eu vou de bicicleta, então, cara, olha, eu moro no segundo andar, vou subir de escada, né? E aí começa, essas discussões, elas começam a ser mais relevantes, por quê? Porque o padrão de consumo, ele altera o padrão de produção. Então, se aquele produto que analisa o ciclo de vida e que ele é menos agressivo ao meio ambiente,
se ele é mais valorizado pelo consumidor, nota que começa a haver um apelo econômico que influencia toda essa cadeia, né? Toda a cadeia, todos os degraus aqui da ecoeficiência. Então, no final de tudo está o quê? Está aquela questão social que a gente discutiu desde lá do começo, que liga com a questão do desenvolvimento sustentável, né? O quanto que a sociedade está disposta a pagar, ou como é o modelo de sociedade que a gente quer efetivamente caminhar. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Com isso, a gente encerra esse módulo 1, que é a parte de poluição ambiental. Agora, já na aula que vem, a gente vai falar do módulo 2, que é poluição do ar.